Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela, de Biologia Vegetal, e também sou coordenadora executiva do cursinho. Acredito que muitos já me conheçam, porque eu acabei conversando com vários, e também da última apresentação de sexta-feira. Bom, hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de Biologia Vegetal, e eu espero que vocês gostem, porque é a oitava vez que eu estou gravando já essa aula. Então vamos lá. Vou apresentar minha tela aqui, para a gente começar a nossa primeira aula de biologia vegetal, que é Introdução à Biologia Vegetal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula, na qual a gente vai estudar os fundamentos e os conceitos gerais, características gerais de botânica. E aí, algumas perguntas que eu vou fazer para vocês sempre. O que é uma planta? Se elas são todas iguais? Quais características elas têm em comum? E quais são as diferenças de um grupo para o outro? Como é a alimentação delas? E a última é uma brincadeira, porque eu sou muito engraçada, como vocês podem ver. Algumas características importantes da gente saber a respeito das plantas. Elas são eucariontes. Primeira característica. Eucarionte é referente ao núcleo. Um núcleo organizado, delimitado por uma membrana nuclear. Ou então uma membrana, um envoltório nuclear ou uma carioteca. Todos esses são sinônimos. O material genético fica todo organizadinho dentro do núcleo no centro da célula. Organismos autótrofos fotossintetizantes, quer dizer que por meio da luz eles transformam um composto inorgânico em orgânico. Multicelulares, as plantas têm várias células, não são como os protozoários que podem ter só uma célula. Embrião dependente. Esse é um conceito muito importante nas plantas. Por quê? Porque é uma característica que difere as plantas das algas, de acordo com a classificação que a gente usa para o vestibular. A classificação dos seres vivos, eu falo. O embrião dependente, ele depende do organismo que o gerou para se desenvolver corretamente, assim como os seres humanos. Um ser humano não consegue se desenvolver sem a nutrição que é dada pela mãe. É o mesmo caso das plantas. Uma fruta não vai conseguir ser gerada fora do pé onde ela foi originada. Parede celular de celulose. As células vegetais, elas têm uma parede celular que é externa à membrana plasmática, que é composta de celulose. Os fungos também têm parede celular, mas ela é composta de quitina. Então essa é uma característica das plantas, parede celular de celulose. Reserva energética de amido. Tanto as plantas quanto os animais possuem reserva energética para usar ao longo do dia, e a energia deles fica disponível na forma de amido. Dos animais, glicogênio. Então é diferente. Tecidos verdadeiros. Tecidos verdadeiros a gente pode colocar em contraposição aos tecidos das algas, que não são verdadeiros. Todas as células das algas desempenham meio que a mesma função, enquanto nas plantas a gente tem diversos tecidos com funções diferentes. Isso são tecidos verdadeiros. As células, elas são um pouco diferentes umas das outras. São adaptadas para um determinado órgão. Por exemplo, o tecido da folha é diferente do tecido do caule. As plantas são descendentes das algas. De que forma a gente pode colocar isso? Algumas características a gente tem em comum entre as algas e as plantas. Por exemplo, a presença da clorofila B. Nem todos os seres vivos possuem clorofila B. Em especial, a gente está falando dos fotossintetizantes. Mas é algo que eles têm em comum, as algas com as plantas. Apresentam celulose também. É outra característica que eles têm em comum. E aí eu falo de adaptações das plantas ao meio terrestre, porque se a gente pensa que elas descendem das algas, em algum momento elas foram para o meio terrestre e precisaram de adaptações evolutivas para tal. Epiderme e cutícula. A epiderme protege a planta de perder a água e a cutícula é mais ou menos a mesma função. O que é a cutícula? Uma camada que a epiderme produz de cera, que vai proteger a folha ou toda a planta de forma geral de perder a água também, mas vai impedir que entrem fungos, bactérias, vai proteger um pouco de insetos e danos mecânicos. Embrião multicelular.
e fecundação interna. Diferente das algas, a fecundação das plantas é interna. Na fecundação externa, os gametas são jogados na água e têm que se encontrar ao acaso. Nas plantas, não. Nas plantas, um gameta masculino tem que ir até o gameta feminino e fecundar. Dessa forma, elas gastam menos energia produzindo gametas. Não tem que produzir tantos gametas. E aí começa a falar mais das plantas, que elas pertencem ao reino Plantae ou Plantae. Agora eu vou falar um pouquinho da classificação, só para relembrar vocês, e desse macete que é muito usado pelo pessoal do vestibular aí, galera que tá prestando, que é reficofage. Se a gente ler as letras que estão em vermelho ali, você vai ver que forma uma palavra. Reficofage é para lembrar que tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Outra forma de colocar essa lista de taxons, se escreve T-A-X-O-N, taxon, é com uma pirâmide invertida. Por que invertida? Porque se vocês lerem essas setas que tem aos lados, se a gente for nessa seta da direita, está escrito maior semelhança entre os representantes por categoria. Então é como se fosse um funil. Conforme a gente vai indo para esses taxons mais de baixo, eles são mais específicos. Eles vão ter mais características em comum. E se a gente for na seta da esquerda, escrito maior diversidade biológica e mais organismos, quer dizer que as características para você poder entrar nesse taxon são mais gerais, estão presentes em mais grupos. Existe uma certa hierarquia nessa classificação. Bom, por hoje vai ser até aí, que é a metade do conteúdo. Eu não queria dar um vídeo muito longo para vocês, porque eu sei que pode ficar um pouco difícil, muito tempo de aula, e também, depois de assistir muitas vezes o meu vídeo, eu percebi que é um pouco cansativo, até cansei de ouvir minha voz. Mas eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo até aí, e por enquanto é só. Muito obrigada pela atenção, a gente se fala mais pra frente.